Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está assistindo esse vídeo, só te agradeço porque mais uma vez estamos aqui para continuar o nosso estudo de domingo. E eu estou feliz que muitas e muitas pessoas estão acompanhando os vídeos, muitas e muitas pessoas têm deixado comentários e eu agradeço. Continue divulgando, continue semeando a palavra. E eu tenho certeza que muitos e muitos têm aprendido sobre a oração, sobre como se posicionar na oração. Desde já agradeço, em nome de Jesus. Como todos os vídeos, vamos orar? Pai, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te adoramos mais uma vez no dia de hoje. Queremos agradecer por essa oportunidade, que a pessoa que está ali do outro lado possa receber a tua palavra e o teu Espírito, o Espírito Santo, possa falar com cada um no dia de hoje. É o que pedimos, é o que agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No último vídeo, nós falamos um pouco sobre as distrações na oração. Muitas vezes, quando começamos a orar, vem pensamentos. Muitas vezes, quando começamos a orar, vem pessoas e nos distraem. Falamos sobre isso no último vídeo. Também no último vídeo, nós falamos sobre a posição. Qual posição devemos orar? De que maneira eu devo orar? Eu devo orar ajoelhado? Eu devo orar com as mãos levantadas? Eu devo orar com os olhos fechados, com a cabeça curvada? Qual é a posição correta que devemos orar? Falamos sobre isso no vídeo passado. No vídeo passado também falamos o tempo com Deus. O nosso tempo com Deus, como tem sido? Muitos de nós, muitas vezes, negligenciamos falando que não temos tempo para com Deus, não temos tempo para falar com Deus. E nós vimos através das Escrituras o que Jesus estava fazendo para falar com o Pai. Muitas vezes acordava cedo, acordava de madrugada, quando ninguém mais estava acordado, eu estava lá, falando com o Pai. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem pertinente. Hoje nós vamos falar a oração versus o trabalho. E o trabalho que eu quero falar é o trabalho do ministério. Porque o que acontece? Muitas vezes eu e você começamos naquele primeiro amor, começamos orando veementemente, começamos com aquela força total na oração. Mas, por causa dos propósitos e muitas vezes por causa dos trabalhos, nós começamos a negligenciar esse tempo de oração. Quantos de nós dedicávamos 1, 2, 3, 4 horas de oração? E hoje, dedicamos o mesmo tempo? Dedicamos da mesma maneira? Mas muitas vezes é porque eu tenho que evangelizar, porque eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, e o que eu estou fazendo para Deus. E muitas vezes deixamos de lado a oração. Nós começamos muitas vezes com força total a nossa oração. Começamos com tudo aqui. E com o passar do tempo, nós vamos diminuindo. Eu e você devemos entender o tamanho da importância da oração sobre nossa vida. Se lembramos ali do caso da mulher samaritana, ela foi até o poço tirar água. A fonte estava ali diante dela. E muitas vezes nós negligenciamos a fonte. E a fonte, quem é a fonte? A fonte é Jesus. A fonte é a nossa comunhão para com Ele. A fonte é a oração que nós temos para com Ele. E com o passar do tempo, por causa do trabalho, por causa muitas vezes das tarefas, as tarefas do dia a dia, as tarefas do trabalho do ministério, muitas vezes nós temos negligenciado esse tempo. Como anda a sua vida? Nos termos de oração e nos termos de trabalho. O que você tem dado mais prioridade? É o teu trabalho ou é a tua oração?
Não quero aqui falar que você tem que deixar de trabalhar, não, longe de mim. Não quero aqui falar, não, você tem que parar com todos os seus trabalhos, não. Mas qual a importância que nós estamos tendo em oração e trabalho? O que tem sido mais importante? Porque eu e você precisamos entender, temos uma missão, temos um caminho a percorrer, temos uma trilha a qual Deus separou. Mas essa trilha, esse caminho, só vai fazer sentido se tivermos combustível. E o combustível do cristão é a oração. Quanto tempo você tem dedicado à oração? Quanto tempo você tem falado com o seu pai em oração, em secreto? E sabemos que não podemos tratar de maneira nenhuma a oração como uma opção. Não. A oração deveria ser o respirar do cristão. A oração deveria ser o pulsar do cristão. Todo o tempo. A Bíblia nos diz que devemos orar sem cessar. E nós temos visto na nossa geração que essa parte tem deixado de lado. Muitas vezes as mídias sociais, muitas vezes os afazeres têm nos bloqueado para estar em comunhão com Deus, o nosso Pai. Eu quero te fazer uma pergunta no dia de hoje. Jesus era filho de Deus. E nós vemos por muitas e muitas passagens na palavra de Deus que Jesus tirava tempo para orar, para se dedicar o tempo com o seu Pai. Se Jesus, que era filho de Deus, estava lá no céu, desceu aqui na terra, estava aqui entre nós, seres humanos, ele dedicava tempo para a oração, para falar com o Pai, e eu e você? Quanto de tempo deveríamos dedicar em oração para com o Pai? O próprio Jesus nos deu esse ensinamento. Se Jesus dedicava muitos e muitos tempos, e eu e você, quanto deveríamos dedicar? E é bem interessante. Muitas vezes é porque vemos o nosso ministério crescer, o nosso ministério expandir, o nosso ministério, milagres, curas, salvação acontecer, nós paramos de dedicar um tempo de oração. Só que nós vemos nas Escrituras que com Jesus foi diferente. O ministério dele crescia e crescia, mas cada vez ele se colocava mais e mais em oração. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, abrisse ela em Lucas, capítulo 3, versículo 21. O doutor Lucas tem muitas e muitas passagens falando desse tempo de Jesus em oração. O versículo 21 nos diz assim: e aconteceu como todo o povo batizava, sendo Jesus batizado também, orando ele, o céu se abriu. Versículo 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de cópera, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti tenho comprazo. Você vê que ali Jesus foi chamado e foi guiado para ser batizado, e logo depois ele foi tentado. Ele foi levado para o deserto para ser tentado, mas mesmo assim ele estava em oração. Ainda continuando aí em Lucas capítulo 4, versículo 40, nós também vemos outra passagem, a qual relata: e ao pôr do sol, todos que tinham enfermos de várias doenças lhes trazia, e pondo as mãos sobre cada um deles os curava.
E você vê, ali Jesus estava exercendo o seu ministério, ali milagres estavam acontecendo, o ministério de Jesus estava ali começando e estava crescendo, e Jesus estava vendo enfermos sendo curados, pessoas sendo restauradas, endemoniados ficando sãos. Era o ministério de Jesus. Mas, se nós vamos para o versículo 41, olha que continua. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, Filho de Deus. E ele repreendia-nos, não deixavam falar, pois sabia que ele era o Cristo. E no 42, e sendo assim, já de dia, saiu e foi para o lugar deserto. E a multidão procurava. Ele chegou junto dele, eu detinha para que não se ausentasse dele. Você vê que muitas vezes, mesmo os milagres acontecendo, mesmo muitas coisas, Jesus se afastava. Jesus queria um tempo com ele para com Deus. E muitas vezes poderíamos nos perguntar: por que Jesus queria um tempo com Deus? Porque ele deveria ouvir as instruções. Qual que era o caminho que ele deveria seguir? O que ele deveria fazer? Qual era o propósito que ele deveria se colocar? Ainda continuando ali no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 14, nós vemos o ministério de Jesus continuava crescendo e crescendo cada dia mais. Olha aí o que Lucas relata: sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntasse muita gente para ouvir e para ser por ele curada das enfermidades. Você vê que é bem interessante, quando muitos pregadores, muitas pessoas começam a atrair multidão, muitas pessoas começam a se achegar para esse pregador. Como que é a vida dele? Ele começa a falar: pô, mas agora eu não tenho mais tempo, agora eu não tenho mais tempo para orar, agora eu não tenho mais aquele tempo para buscar, porque agora eu tenho que pregar, porque agora eu tenho que curar os enfermos. Não que eu esteja falando aqui que curar, que pregar é errado, mas não podemos negligenciar a fonte, porque foi dessa fonte, foi dali que veio o ministério. E nós vemos que Jesus estava fazendo tudo isso, a fama dele estava crescendo cada dia mais, estava se propagando a cada dia mais. Mas vejam, no versículo 16, ele, porém, se retirava-se para os desertos e ali orava. Muitas vezes ficamos ocupados, temos que fazer tal evento, temos que fazer tal situação, temos que ir ali, temos que fazer uma visita, temos que fazer aquilo, temos que fazer aquelas coisas. Mas e o nosso tempo de oração? E eu tenho ouvido muitas e muitas vezes uma frase, que muitas vezes eu não gosto dessa frase, mas isso é particularmente minha opinião. Muitas vezes eu tenho ouvido as pessoas falar: Deus conhece o meu coração, Deus sabe a minha situação, e Deus sabe tanto a sua situação que Ele está te proporcionando isso, para que você escolha o tempo com Ele ou o tempo do ministério para com Ele. E ainda continuando, vamos lá para Lucas, capítulo 6, versículo 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Meu Deus. Pergunto para você: qual foi a última vez que você passou a noite sozinho, orando, falando com Deus? Qual foi a última noite que você e Deus passou? Só você e Ele, sozinho. Se nós lemos também no Evangelho, Jesus passou a noite toda para escolher os discípulos. Qual foi a última noite que passamos? Só você e o seu Pai conversando. Jesus fazia isso. Um belo exemplo que Ele nos dá. Eu e você devemos agir da mesma maneira, já que somos filhos do mesmo Pai e do mesmo Deus. Continuando ali, capítulo 9 de Lucas, e versículo 18. E aconteceu que, estando ele só, orando, estava com eles os discípulos, e perguntou, dizendo: que diz
a multidão quem eu sou? Jesus estava orando. Todo o tempo. E aí eu volto à pergunta, por que Jesus, que era Jesus, veio do céu, estava lá com o Pai, deveria dedicar tanto tempo à oração? E eu e você? Quanto tempo temos dedicado à oração? Ah, mas, meu irmão, as distrações, meu irmão, as prioridades, meu irmão, isso tem me impedido, isso ou aquilo. Quanto tempo nós temos priorizado a oração? E ainda continuando, ali em Lucas, capítulo 9, versículo 28. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. É bem interessante essa parte também. Os teus amigos te convidam a orar? Você tem amigos que te convidam para um tempo de oração? Te convidam a um tempo para estar com Deus? Você tem esse tipo de amigo? Porque Jesus era amigo de Pedro, de João, de Tiago, e chamou os seus amigos, falou para com eles: vamos ali no monte orar? Vamos ali um tempo falar com o Pai que te deu a vida, o Pai que até aqui te sustentou? É interessante, é bem interessante. O próprio Jesus dedicava tempo para orar e ainda chamava os seus amigos para essa oração. Continuando ali no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 1. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. É bem interessante esse exemplo. Os discípulos estavam vendo Jesus orar. Os discípulos estavam vendo como Jesus se relacionava com o Pai. E eles gostariam e até pediram para que Jesus ensinasse como deve se relacionar com o Pai. Existem pessoas que pedem para você ensinar como orar. Existem pessoas que têm visto o teu exemplo, como você tem orado. É bem interessante. Jesus, o exemplo para mim e para você. E o último versículo, Lucas capítulo 22 e verso 40. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e, pondo-se de joelhos, orava. O versículo 42 nos diz, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mais uma vez Jesus está orando, mais uma vez Jesus está indagando e perguntando para Deus: não a minha, não da minha maneira, mas da tua maneira. Faça a tua maneira. O livro de Lucas relata muitos e muitos versículos, a qual Jesus separava, dedicava tempos à oração. É bem interessante. Se eu e você não conseguimos se dedicar tempos à oração, como iremos vencer as nossas batalhas? Como iremos trilhar o propósito a qual Ele separou para mim e para você? Nós achamos muito linda a passagem de Davi. Davi quando derruba Golias, Davi quando vence o gigante no meio daquela multidão, nós achamos muito lindo. Nossa, um menininho com 5 pedras derrubou aquele gigante, só foi com uma pedra. Mas é bem interessante, algo que muitos de nós esquecemos. Davi, quando estava sozinho, no seu secreto, ele matou o leão, ele matou o urso.
Então, quer dizer, eu e você, muitas vezes, no nosso secreto, nós temos que aprender a estar em oração, para quando tiver as grandes lutas, as grandes batalhas, eu e você possamos vencer mais e mais. Eu acredito que, muitas vezes, eu e você esquecemos desse lugar. Esse lugar da onde vem a fonte, da onde vem a inspiração, da onde vem aquilo que nós precisamos. E eu quero pedir a você, não esqueça da comunhão para com Deus. Não esqueça do lugar secreto para com Deus, porque foi essa comunhão, foi esse local secreto que fez eu e você chegar até aqui. Amém? Queremos encerrar dessa maneira. Volte ao lugar secreto. Volte à fonte. A fonte é a chave de tudo. Volte a orar. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.